Mas eu gostaria, então, ao me apresentar, falar um pouco de alguns temas que talvez a mim ainda provocam uma certa inquietação e que eu gostaria de discutir com vocês. Não quero fazer uma palestra, eu quero fazer um diálogo com vocês, né? O professor Aníbal me propôs que eu falasse um pouco da informática educativa, novos rumos educacionais, mas não se pode iniciar isso sem mostrar o contexto, né? O que é esse contexto onde a informática se aproxima de todos os espaços, de todos os ambientes, e faz com que vocês estejam hoje aqui num curso cuja temática é essa informatização da sociedade. Para ser mais didático, eu gosto de fazer algumas introduções e depois chegar a algumas conclusões também. A sociedade está se informatizando, né? Quando eu fiz meu doutorado, a minha banca dizia para mim que não podia ter publicações na minha tese que fossem antigas, que eu tinha que fazer obrigatoriamente referências à tese, a livros e textos recentes, porque eu estava tratando de uma aproximação com a área tecnológica. E eu dizia para a banca que não, estava errada essa orientação, porque o que eu tinha encontrado de maior referência, o que me fazia acreditar dessa possibilidade de aproximação tecnologia e educação, foi uma obra de Goethe, o dramaturgo Goethe, que dizia em 1826 que as tecnologias eram como tempestade, que se aproxima e atinge todas as pessoas, né? Então, para mim, isso era muito forte, essa imagem que eu tinha de Goethe, que, embora eu procurasse tecnologias, embora eu achava que essa aproximação era possível, a minha referência maior ainda era Goethe. Ainda era Goethe. Não eram os livros novos, eram mais os livros antigos mesmo, né, que diziam que era possível essa aproximação. Porque as tecnologias, sobretudo de informação e telecomunicações, elas são potencialmente tecnologias educacionais, né? Elas, embora sejam usadas por diferentes segmentos sociais, elas são potencialmente tecnologias educacionais, porque elas fazem referência ao que há de melhor em termos de processos educacionais, que são as comunicações, que é a comunicação didática, que é a relação professor-aluno, que é o trato com a informação, com o conteúdo e assim por diante. Então, são as tecnologias educacionais, para mim, talvez as maiores aplicações das chamadas TICs, Tecnologias de Informação e Comunicação. Sendo assim, a informática educativa, a informática da educação, que é o segmento talvez mais próximo das TICs das escolas, elas trazem um potencial muito grande em termos educacionais, em se tratando de uma tecnologia que ainda tem muito que ser descoberta, tá? Mas, veja bem, embora as tecnologias maiores, eu estou falando aqui de tecnologias maiores, de tecnologias mais abrangentes, porque na minha vida profissional eu não trabalho apenas com informática, eu trabalho com todas as tecnologias, né? Mas eu vejo o maior potencial ainda sendo as tecnologias de informática, como maior potencial para o campo da educação. Eu falava agora há pouco com o Aníbal, embora a minha formação seja toda ela na área da educação, e com uma interface na área tecnológica, mas a minha formação acadêmica ela é educacional. Os meus projetos na universidade hoje de respeito a áreas que talvez vocês vão se admirar muito, porque meu último projeto, para ter uma ideia, na área de produção de carros elétricos para pessoas com necessidades especiais, né? Na Universidade de Passo Fundo, quando eu cheguei em 93, eu que fiz a instalação das fibra ótica no campus. O projeto de fibra ótica do campus foi um projeto que eu desenvolvi para poder fazer a conexão da universidade. O estúdio de televisão que hoje nós temos, a UPF TV, foi um estúdio que eu elaborei, que eu implementei. Projetos de diversas naturezas, né, que envolvem tecnologia, são projetos que dizem respeito à minha função dentro da instituição. E as pessoas vão dizer assim, mas como é que pode um professor da área de educação hoje ser um consultor do Ministério da Ciência e Tecnologia e da Comunicação na área de TV digital? Porque eu sempre me ocupei também com a ocupação da TV digital em educação.
porque é uma tecnologia que, para mim, também tem um grande potencial de educação. Agora, todas essas tecnologias, elas vão, vamos dizer assim, coincidir ou vão ser melhor potencializadas quando você utiliza recursos de informática mesmo. Razão por qual eu tenho maior interesse também nessa área de informática aplicada à educação. E na área de informática aplicada à educação, o meu maior interesse hoje é na área de produção de objetos de aprendizagem, no sentido mais amplo, né? Quer dizer, autoria, professor-autor. Não me interessa a informática sob todos os aspectos, me interessa, sobretudo, no campo da produção de conteúdos educacionais, portanto, de objetos de aprendizagem. Eu trago também algumas questões que talvez para vocês seria interessante de vocês buscarem um aperfeiçoamento, um aprofundamento, tematizar melhor esses campos. Porque nessa área de informática ainda existe muito espaço, de informática educativa, muito espaço para ser, vamos dizer assim, trabalhado, discutido, equacionado, buscar uma maior aproximação de vocês, assim por diante. Eu trouxe aqui algumas áreas que a mim particularmente interessa, mas que, sobretudo, quando a gente faz as orientações, né, quando a gente orienta alunos, sobretudo nos programas de pós-graduação, ou participação em eventos, enfim. Uma área que está totalmente descoberta em termos de estudo, que poucas pessoas buscam esse conhecimento, que buscam uma compreensão, porque houve uma alteração significativa, só que as pessoas ainda não se deram conta de que é necessário fazer um estudo mais aperfeiçoado sobre isso. Toda a educação ela é baseada numa relação professor-aluno. E hoje a relação não é mais só professor-aluno, é uma relação mediada. Na verdade, seria professor-computador-aluno, e vocês vão estar vivenciando essa relação. Só que isso não aparece nos livros didáticos. Nos livros que nós consultamos, aparece a relação professor-aluno. Todos os livros que é oferecido a um aluno para conhecer um pouco mais a dinâmica educacional, esse livro trata da relação professor-aluno, e tratam, sobretudo, a relação face a face. Ela não trata uma relação mediada, ela não trata uma relação distante. São poucos livros, são poucos autores, são poucos trabalhos que a gente observa mesmo no exterior, que dão conta da complexidade que é uma relação mediada. Então, é um campo totalmente aberto para que vocês possam fazer da vivência de vocês uma experiência de estudo também. Informática aplicativa e desenvolvimento cognitivo. Ótimo, a gente está diante de um processo natural, regular, de uma aproximação professor-aluno, em conteúdo, e esse aluno consegue desenvolver-se intelectualmente dentro daquela dinâmica. Mas e agora que vocês vão estar num processo à distância? Como é que essa dinâmica de desenvolvimento cognitivo ocorre? Como é que ela vai ocorrer? Quais são os passos que vão ocorrer? O professor não conhece o estágio que vocês vão estar dentro daquele processo. Porque no ensino presencial, quando um professor está diante de um aluno, ele está acompanhando todo o seu processo de desenvolvimento emocional, afetivo e assim por diante. E esse comprometimento do professor com esse desenvolvimento ajuda na condução desse processo de modo que esse aluno consiga ter um desenvolvimento cognitivo melhor. Mas, e não havendo esse conhecimento, como é que isso ocorre? Sendo à distância, como é que o professor vai ter consciência do desenvolvimento cognitivo do aluno? Ele vai saber que vocês fizeram provas e que vocês passaram na prova. Mas como é que ele vai acompanhar isso tudo? E como é que fica com o desenvolvimento afetivo, emocional e assim por diante? Então, seria interessante, se alguém aqui do grupo tem interesse em aprofundar essa questão, que avançasse realmente, que buscasse, até porque vocês vão estar diante de um grande laboratório. Vocês vão ter todos os colegas participando disso. E isso pode ser justamente uma grande mostra para que vocês possam realizar, além do estudo, pesquisa dentro do curso. Quais são as experiências que vocês vão realizar e que vocês vão vivenciar e que vocês vão trocar entre vocês?